bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os cuidados de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre a tolerância, uma vez que se nós nos propusermos a nos renovarmos com o Cristo, vai ser imperioso que suportemos pacientemente as opiniões contraditórias em torno de tantas situações, afeições, e convida então que reflitamos sobre essa tolerância necessária, que tem o significado de suportar. E, na verdade, esse suportar vai se configurar como uma atitude de respeito, de compreensão com os pontos de vista dos outros ou para suas eventuais fraquezas. Então, é ter paciência, saber entender os problemas alheios, sem se tornar conivente. Então, desculpar um erro, entender, perdoar representando caridade, compreensão, jamais significará concordar ou apoiar atitudes desconexas. Representará, sim, a aceitação das diferenças. E, na vida social, nos vários relacionamentos entre as pessoas, a presença da tolerância se faz imprescindível, uma vez que cada um vê as coisas, os fatos, as cores, sob ângulos diferentes. Desse modo, respeitar-se as opiniões, os comportamentos mais variados, sem condenar, afastar, porque isso não condiz com a minha ideia de certo ou errado. A tolerância vai representar um controle emocional em que muitas vezes, frente a situações desagradáveis, a opiniões não compatíveis com as pessoais, eu consiga não perder a calma, aceitando a capacidade de raciocínio e de sentimento do outro. Na realidade, o exercício da tolerância nas diferenças das inter-relações, ela ensina a respeitar os limites das individualidades. Portanto, tolerância não é ou não pode ser um conceito de superfície. Sem esse entendimento dos detalhes, dos cuidados, das atenções, o homem corre o risco de se achar dono da verdade, fechando-se a tudo quanto se apresente para ele como incompreensível. Então, quando nós nos distanciamos da tolerância, é possível amar o próximo, porque nós estamos entrando numa área de atrito, no qual as diferenças faz com que nos relacionamentos as pessoas se magoem. Então, reafirme-se que tolerar não significa entrar nos desafios do outro, concordar, apoiar o erro, negligenciar com o dever. É uma posição que jamais incluirá conivência. E se você for chamado a opinar, manifestar-se de forma calma, amiga, deixando bem claro que, mesmo pensando diferente, respeita aquele diferente como amigo. E nesse clima, às vezes é difícil estabelecer um cuidado para não assimilar, para não sintonizar com as fraquezas morais e os extremismos, as posições radicais, porque eu preciso ser gentil, bondoso. E aí, perguntamos,
E se é ser tolerante com os erros alheios? Sobretudo é ter compaixão com quem está ou permanece no erro. Essa pessoa que permanece fechada às reflexões, ao diálogo, padece de uma hipertrofia dos sentimentos e ela não se dá conta do espaço fechado no qual se coloca. Então, a ação daquele que tolera é justamente se manter dentro de atitudes corretas. E aí a gente pergunta se a tolerância tem limites. Certamente. Ela cessa no limiar do crime. Não há como ser tolerante para com a tortura, o estupro, a pedofilia, a escravidão, o narcotráfico, o terrorismo, a guerra ou qualquer forma de atrocidade passível de lesar os direitos do outro. Então, estar atento é um treino eficaz para o desenvolvimento dessa prática do bem e que, de certa forma, são reflexões inabituais para cada um de nós. E esse conhecimento, portanto, exercitado pela ação educativa, pouco a pouco, altera a nossa visão pessoal em relação aos outros, em relação ao mundo. Jesus, frente à mulher surpreendida em adultério, não lhe exprobou o comportamento, não a julgou, o que levaria a que ela se envolvesse em desespero maior. Não apoiou, concordou, discutiu, querendo provar isto ou aquilo. Apenas pergunta: ninguém te condenou? Eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pescar. A pecar, desculpem. Vai e não tornes a pecar, deixando-lhe a decisão de mudar ou não para ela, uma vez que só a ela cabia a decisão. Esses pensares, nós paramos por aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.